Olá a todos, hoje falaremos sobre o movimento circular. Quando falamos em movimento em cinemática, geralmente nós estamos interessados em três grandezas importantes. São elas: o deslocamento, a velocidade e a aceleração. No movimento circular entra uma outra grandeza importante, que é o ângulo. Para calcular o deslocamento angular, suponha que um objeto descrevendo o movimento circular inicialmente descreva um ângulo inicial, que nós chamamos de φi. Em seguida, este objeto descreva um ângulo final, que nós descrevemos como sendo φ final. O deslocamento é simplesmente a diferença entre o ângulo final menos o ângulo inicial. A velocidade é calculada através do deslocamento do ângulo com relação ao tempo. A velocidade sempre está preocupada com a variação do deslocamento com relação ao tempo. Quando o velocímetro do carro indica, por exemplo, 80 km por hora, significa dizer que o carro irá percorrer em média 80 km em uma hora. 100 km por hora significa dizer que o carro irá percorrer em média 100 km em uma hora, e assim por diante. O mesmo nós podemos falar sobre a velocidade angular. No entanto, lembre-se que o movimento circular sempre chega no mesmo ponto. Bem, a aceleração possui o mesmo significado também da aceleração no movimento linear. Tá? A aceleração descreve a variação da velocidade angular com relação ao tempo. Bem, em matemática é bem conhecido que quando um objeto descreve 1/4 da circunferência, o ângulo é dado por π sobre 2 radiano. Se o objeto descreve metade de uma circunferência, o ângulo é dado por π radiano. Se o objeto descreve 3/4 de uma circunferência, o ângulo é dado por 3π sobre 2 radiano. E se o objeto descreve a circunferência completa, então o ângulo é dado por 2π radiano. Em outras palavras, 360 graus equivale a 2π radiano. Bem, se o significado da velocidade é dado pelo deslocamento do ângulo com relação ao tempo, então suponha que eu queira calcular a velocidade angular para um objeto que descreveu um círculo completo. Se eu sei que o ângulo de um círculo completo é 2π e o período nós definimos como t, período t, então a velocidade angular é dada por 2π dividido pelo período. Ou nós podemos também descrever a velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência, porque a frequência é escrita como sendo 1 dividido pelo período. Tá? A frequência seria o número de volta por unidade de tempo. Para uma volta apenas, a frequência será dada como sendo 1 dividido pelo período. Um outro fato interessante em matemática é o comprimento de um círculo. Nós sabemos que o comprimento de um círculo é dado por 2π vezes o raio. Se o comprimento de um círculo é 2π vezes o raio, nós podemos calcular a velocidade linear de um objeto que faz uma trajetória circular. Nesse caso, a velocidade vai ser igual ao comprimento, 2π vezes o raio, dividido pelo tempo da trajetória, que nesse caso é o próprio período. Nesse caso, a velocidade linear será igual a 2π vezes o raio dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência vezes o raio. Ok? Ou de outra forma, nós podemos escrever também a velocidade como sendo velocidade angular vezes o raio.